Vocês já viram aquelas pessoas que gostam, que têm, na verdade, não é que gostam, elas têm uma mania de limpeza absurda, já, né? As pessoas até acham bonito aquelas casas absolutamente limpas e aquelas mulheres com a mão absolutamente estouradas. Pois é, né? Elas têm uma coisa com a organização da casa delas e elas exigem que todos sejam organizados igualmente a elas, né? E se eu disser para vocês que isso é uma doença, né? Essas pessoas, elas garantem que o certo é como elas são. Mas essas mulheres, elas sofrem muito, porque não é sobre a organização, é sobre os pensamentos intrusivos delas, né, que surgem sem aviso. Elas traz uma ansiedade que transborda essas mulheres, né, porque elas têm rituais, né, são compulsões, é uma tentativa desesperada, né, de silenciar um medo ilógico que elas não conseguem explicar. Tá? Na verdade, é uma busca incessante de segurança num mundo que parece incerto. Ter toque é travar uma batalha contra, todos os dias, por coisas que não faz muito sentido. Tá? Elas tentam transformar o mundo em um local sem bactérias. Talvez, na época da pandemia, isso tenha tido um aumento melhor, né? Surgem compulsões. Tá? E nos homens, o toque surge de outra maneira, ok? O transtorno são pensamentos e imagens que surgem na mente dessas pessoas de forma recorrente, persistente, são vivenciados como pensamentos intrusivos, repetitivos e causa sofrimento nessas mulheres. Essas pessoas, elas têm comportamentos de lavar a mão, de verificação. Elas nunca sabem quantas vezes elas têm que verificar o fogão. Então, é complicado, porque elas são impelidas a executar obsessivamente as coisas. É muito cansativo para essas pessoas, tá? E os homens entram naquilo que eu falei anteriormente. Compulsivo sexualmente, compulsivo por bebida, é uma tentativa de alívio, tá? O que ocorre? Aqui no DSM, ele é colocado, tá? Que as pessoas, elas chegam a usar substâncias, né? Para tentar aliviar. E nos transtornos, porque ele entra nos transtornos de ansiedade, tá? Porque, gente, os efeitos fisiológicos, por exemplo, é o intestino da pessoa que prende. Porque as pessoas, como elas têm rituais, elas não conseguem, por exemplo, usar o banheiro na casa de outra pessoa. Porque também existe a questão do micróbio, existe a questão das crenças que essas pessoas têm. Então, veja, se essas pessoas, elas têm tantas crenças que limitam a vida dessas pessoas, como é que elas vão conseguir usar, por exemplo, o banheiro de alguém? É muito difícil, né? Outra coisa, elas têm crenças, por exemplo, delirantes, né? Isso começou, as comorbidades dos pacientes, por exemplo, são pessoas com tiques. A síndrome de Tourette, por exemplo, entra no toque, transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, veja só. Então, o diagnóstico, ele vem muito mais pelo histórico do paciente. Eles têm dificuldade, sim, de se relacionar com as pessoas, e o tratamento, além dos fármacos, é a psicoterapia. Eles acreditam, eles têm muito medo do que o outro vão pensar, do que os outros pensarão deles. Então eles têm essa crença, mas o que o outro pensará de mim, né? Eles têm imagens mentais indesejáveis, né? Então isso causa uma angústia muito grande nessas pessoas. Incluem, por exemplo, eles têm medo de acidente, de contaminação, eles são obcecados por sujeira, germes, pensamentos proibidos, aquilo que é tabu. Geralmente eles tentam ignorar e suprimi-los e tentam neutralizá-los, né? Realizando essas compulsões. Uma pessoa com toque, ela pode ser bipolar? Pode ser desenvolvido a bipolaridade. São extremamente asseadas, muito limpas. São pessoas cheirosas, limpas, né? Tem mania de verificação, né? Se o fogão está desligado, se as portas estão trancadas.
elas têm mania de contagem, elas repetem comportamentos em certo número de vezes, são organizadas, organizam utensílios para a mesa, itens, trabalhos. Elas têm padrões de comportamento, tá? Então, e outra coisa, são pessoas que sentem muita raiva, tá? Então acaba sendo pouco realista o comportamento dessas pessoas, né? Porque elas não, mesmo elas tendo ido verificar, elas voltam a verificar, tá? Então, os transtornos de ansiedade em pessoas que têm TOC, 76%, transtornos de humor, que é a depressão maior é aquela depressão que não cura. Você está com depressão e você não fica bom da depressão, entendeu? Você sempre tem que ir ao médico, ao psiquiatra, para ir modificando o medicamento. Isso também aponta para um fator. Talvez você tenha transtorno bipolar, idade acentuada. Então vai ter que fazer um trabalho aí de... É como se fosse educativo mesmo, tá? Então as pessoas, elas têm que tratar tudo isso. O transtorno dismórfico, tá? É caracterizado pela preocupação, as pessoas se veem com defeitos corporais, né? Então elas têm uma preocupação muito grande com o corpo. Elas não se veem como de fato elas são, tá? Tem mania de arrancar cabelo, escoriações na pele. As pessoas vivem machucadas, tá? Comportamento suicida que entra numa grande parcela da população, tá? As mulheres, elas costumam ter de forma pontual, né? Claro que existem as mulheres, elas têm a tendência de piorar no puerpério e no climatério, tá? Por quê? Porque os hormônios, eles estarão mais elevados, ok? Já nos homens, esse tipo de comportamento aparece já na infância e na adolescência. Tem mania de limpeza, mas no puerpério, ok? Assim que elas têm o bebê, né? Então, momentos em que as mulheres, elas têm, assim que elas têm o bebê e quando elas estão na menopausa, tá? E escoriações na pele, que são as pessoas que se machucam muito, né? Então, assim, são pequenas dicas que eu tô dando para vocês, para entenderem que a psicoterapia é o grande foco, tá? Para esses tratamentos. Tá bom, gente?